Seja muito bem-vindo ao nosso canal Refúgio Teológico e ao Instituto Superior de Teologia Cristã Turip. No vídeo de hoje, vamos abordar aqui um importante filósofo, um importante pensador chamado José Ortega e perceber a necessidade de que a filosofia é uma tarefa contínua e inacabada. Nesse vídeo, vamos comentar brevemente a respeito da vida de José Ortega e selecionar aqui pelo menos 3 obras que ele escreveu e fazer uma rápida abordagem a esse trabalho no que diz respeito à filosofia, para nós entendermos essa urgência de ter uma filosofia para assim a gente poder crescer, né? Dicas de passagem, como o nosso canal é um canal teológico, então toda a nossa abordagem ela necessita ser, tá? De forma total, dentro da perspectiva bíblica, né? Mesmo que nós desconsideremos alguns pontos ou não concordemos com algum ponto de algum filósofo, é porque nós entendemos que as escrituras estão acima da própria filosofia. Então, mesmo assim, a gente aborda alguns filósofos que não se assemelham muito com a nossa forma de pensar, mas que é necessário entendermos outras formas, outras correntes filosóficas que temos por aqui, pelo mundo todo, né? Então, a gente vai falar a respeito desse grande filósofo, né? E a sua vida. Vejamos o seguinte: ele nasceu em 1883 e morreu em 1955. Nós sabemos que José Ortega ele foi um filósofo e ensaísta espanhol, considerado uma das figuras mais influentes da filosofia espanhola do século XX. Nascido em Madrid, Ortega veio de uma família de jornalistas e de intelectuais, o que realmente vai influenciar significativamente na sua formação acadêmica e intelectual. Ou seja, ele tem uma base, esse pensador ele tem uma base para partir a sua trajetória, né, esse seu destino rumo à filosofia. Diferente de alguns outros, né, eles é que tem uma certa estrutura, né, para poder aí criar, né, dar asas ao seu trabalho futuro que nós vamos aqui abordar. Então, sabemos que Ortega ele estudou na Universidade do Weston em Bilbao e na Universidade Central de Madrid, onde se graduou em filosofia. Ele também estudou na Alemanha, onde foi influenciado por filósofos como Werner de Witt e Edmund Husserl. Já em 1910, ele torna-se professor de metafísica na Universidade Central de Madrid. Inclusive, José Ortega tem até um livro sobre metafísica. Nós vamos aqui fazer umas pequenas considerações a respeito disso. Antes da gente continuar, pessoal, gostaria muito de que vocês nos ajudassem nesse momento, compartilhando o vídeo, inscrevendo no canal, deixando seu like, seu comentário, a sua sugestão. E se possível, se quiser estudar conosco no nosso instituto, é só ter contato ou adquirir alguns livros fazendo alguma situação dessa, a nossa estrutura, adquirir microfone adequado, né? Comprar outras coisas tecnológicas para aprimorar os vídeos, né? Nós sabemos que nosso vídeo está muito atrasado em questão de qualidade, né? Temos muitos vídeos aqui, mas a qualidade está muito fraca no sentido de a parte tecnológica, né? A parte de audiovisual está muito fraca e nós precisamos melhorar para ajudar vocês também a conhecer mais, ter mais entendimento a respeito de vários assuntos. Então, se você puder ajudar em um desse sentido, eu agradeço a vocês, ok? Pois bem, voltando aqui a esse grande filósofo, né? Nós sabemos aqui que nós estamos percebendo que existe uma riqueza nesse assunto. Bem,
Ortega, ele, de certa forma, não se limitou ao ensino, à didática e à escrita da filosofia. Ele também foi um ativo na vida pública e política da Espanha. Fundou e dirigiu várias revistas e jornais, como a Revista do Ocidente, e foi um defensor da modernização e europeização da cultura espanhola. Durante a Guerra Civil Espanhola, ele viveu em exílio, retornando à Espanha em 1945. É, bom ou ruim, ruim ou bom, a partir do momento que nós necessitamos gerar, trazer novamente a filosofia para todas as instâncias, muitas vezes ocorre perseguição. Tá? Isso às vezes é apenas uma barreira que infelizmente acontece hoje em dia. Infelizmente, a filosofia deixou de existir até nas igrejas, quanto mais, né, em outras instâncias, né, outras instituições sociais. Bem, o resultado disso é perseguição, pessoal, perseguição, né? Bem, as principais obras de José Ortega são Meditação de Don Quixote, de 1914, A Rebelião das Massas, de 1930, O que é Filosofia, de 1929, e é o tema do Resto do Tempo e História como Sistema, de 1941. Sobre Meditações de Don Quixote, rapidamente falando, a gente percebe que é uma reflexão sobre a obra de Cervantes e sua relação com a cultura espanhola e a identidade nacional. É isso que basicamente você vai encontrar no livro Meditações de Don Quixote. Já na sua obra fundamental, clássica, de fato, é necessário você ter essa obra em casa, A Rebelião das Massas, de 1930. Nessa obra de A Revolução das Massas, né, percebemos que é a mais famosa, mais famoso trabalho que ele fez, e é uma análise sociológica e filosófica sobre a ascensão das massas e seu impacto na sociedade. Trago aqui novamente a necessidade das ciências sociais retornarem à vida humana, à nossa sociedade. Infelizmente, governos que se dizem democráticos têm retirado de nós a filosofia, têm retirado de nós a escritura sagrada, que é a Bíblia, o conjunto de 66 livros, tem tirado de nós a sociologia, a história, né? Isso é lamentável, tá? Então, eu, quando trago esse filósofo, eu vejo e percebo que nós estamos em decadência, tá? Precisamos novamente restaurar tudo isso. Então, essa obra era muito interessante. Eu vou, daqui a pouquinho, falar um pouco mais sobre ela. Aqui só dou só um pequeno resumo sobre os principais trabalho que ele fez. Então, temos também o que é a filosofia de 1929. Nesse trabalho, ele faz uma exploração sobre a natureza, os fundamentos, os propósitos da filosofia. E é o tema de Nosso Tempo, de 1923, ele vai fazer uma discussão sobre a necessidade de um novo método de pensamento para abordar os desafios do século XX. E história como sistema, ele fala sobre reflexões sobre a história e a existência humana. Mas também nós temos uma outra obra muito interessante, que é a Lições de Metafísica. Daqui a pouco eu vou abordar e já vou entrar nesse assunto. Tá? Bem, eu seleciono aqui 13 livros, que é O que é Filosofia, Revolução das Massas. Tá? Eu vou aqui trabalhar com vocês e lições de metafísica, tá? A Rebelião das Massas e o que é filosofia e lições de metafísica. Vamos começar com as ideias que o livro A Rebelião das Massas apresenta. Bem, no livro A Rebelião das Massas, de 1930, é, de certa forma, a obra mais completa, mais conhecida sobre esse autor, é Ortega. Ele vai fazer uma análise da ascensão das massas na sociedade moderna.
e sua consequência cultural, social e política. Ou seja, como essa massa, né, no sentido negativo, ela ascendeu e consegue agora fazer fortes influências com consequências na cultura, no âmbito social e no âmbito político. Então, nessa obra, ele vai apresentar a ascensão do homem massa, né? A ascensão do homem massa. Então, Ortega, ele descreve o aparecimento do homem massa. Uma figura que, ao meu ver, não é que esteja dizendo isso. Eu estou dizendo agora que essa ascensão do homem massa, segundo o meu pensamento, é uma figura estranha. Mas na ideia de Ortega, essa figura, essa imagem, né, ela vai representar um indivíduo médio que não se distingue por habilidades, méritos e, consequentemente, atitudes, mas que exerce um papel, uma força, uma influência na sociedade devido ao seu número, não à sua qualidade, não aos seus serviços, mas porque eles são muitos. Felizmente, é o que está acontecendo nas empresas, nas universidades, nas igrejas, né? Existem números, né? Esse é um homem massa, tá? Reporto no sentido de que isso abrange a sociedade, tá? E a sociedade inclui que religião, estados, grupos sociais, tá certo? Então, existe esse aparecimento desses indivíduos, né? E nos termos bíblicos, seria o joio, né? Então, vamos prestar atenção nisso aí. É muito importante. Veja que é espetacular esse trabalho. Bem, é por quê? Porque ele vai trabalhar a chamada mediocridade e o conformismo. Então, o homem massa, né? Essa imagem desatualizada, é caracterizado pela mediocridade e pelo conformismo, rejeitando a excelência e a diferenciação. E no meu pensamento, rejeita até o próprio pensar. Então, o Ortega, faz uma crítica sobre a falta de autocrítica e recusa desses indivíduos em aceitar a autoridade ou especialização. Então, são indivíduos que não querem realmente ter esse respaldo, tá? Não querem ter a necessidade de sair do conformismo, né? E nem da mediocridade. Por sua vez, percebemos que isso nos leva a uma crise da democracia. Sim, por conta de que esse grupo ser tão grande, tem uma quantidade gigante, né, de pessoas que faltam autocrítica, se recusam em ter autoridades, enfim, né, gera a crise da democracia. Então, Ortega afirma que a democracia está em crise devido à ascensão, ao aparecimento desses indivíduos, né, que, em vez de promover o bem comum, impõem suas próprias vontades e preferências. Né? Então, basicamente, a gente pode chegar aqui o seguinte: são grupos sociais, né, diversificados, contraditórios, né, e que inclui, obviamente, na maioria das vezes, não, ou se não todas as vezes, um grupo de esquerda. Eles pegam as pessoas mais deficientes, no sentido, entre aspas, tá? Deficiente, eu me reporto à ideia de a falta de autocrítica e desses indivíduos recusar em aceitar a autoridade e se conformar na sua mediocridade e no conformismo, tá? Nesse sentido, nesse contexto. Então, por conta disso, essa ascensão realmente vai não somente criar uma crise, mas enfraquecer todo o nosso sistema, tá? E esses indivíduos, né, por inicialmente serem indivíduos, né, que de fato não têm habilidade e nem méritos, não tem tem uma palavrinha que eu quero me lembrar exatamente agora, né?
falando sobre esforço. É uma palavrinha que se assemelha a esforço, né? Mas aí não tem nada disso. E por conta desses fatores, a crise da sociedade, da democracia, ela está acontecendo. Por conta de que eles estão impondo suas próprias vontades e preferências, frequentemente ignorando a necessidade de líderes competentes e bem formados. Ou seja, existe um grupo que percebe que existem pessoas qualificadas, competentes, que têm metodologia, têm técnica, têm teoria, têm habilidades, têm experiência, têm conhecimento e sabedoria para chegar, né, a uma situação para melhorar a sociedade. Então, esses indivíduos que querem gerar crise da democracia excluem, é, cria algum mecanismo para esse indivíduo não chegar a esse momento, né? Então, a democracia acaba entrando em crise. E esses indivíduos assumem um papel que não são deles, né? Porque também não querem essa necessidade de líderes, né? E também não querem que a sociedade fique bem forte. A cultura e a civilização. Por quê? Porque gera-se a massificação, que é a ameaça à cultura e à civilização. Pois um homem em massa tende a rejeitar as tradições. Hoje a gente vê o homem massa assistindo Big Brother, o homem massa assistindo jogo de futebol, o homem massa assistindo programações que fazem sua mente ficarem num berço de morte. Né? Por conta de quê? Porque o homem massa ele está gerando não só a crise da democracia, mas a falência da cultura, da ordem, da civilização. Porque eles estão rejeitando as bases de que formou o Ocidente, que é o cristianismo, a filosofia e o direito romano. Então, nós, hoje, eu estou dizendo que, a partir desses escritos, e a partir do momento que estamos passando, não temos mais uma sociedade cristã. Estamos numa sociedade realmente líquida, né? Uma sociedade pós-cristã, um pós-modernismo, né? Uma sociedade totalmente que se diz piedosa, mas rejeita a veracidade, as evidências, a verdade, né? Rejeita a realidade. Então, isso é muito triste, mas é o que está acontecendo. Então, esses homens massa rejeitam, eles ignoram, eles abusam, eles zombam das tradições, a tradição que nos leva à verdade e a valores culturais, que é éticos e morais, em favor de prazeres imediatos e superficiais, se for o que eu falar para vocês. Então, o futebol de final de semana, o Big Brother, a novela da Globo, é a melhor forma de você matar o espírito humano, de você matar a alma humana. Porque tudo isso, agora sim, obviamente não quero ser radical. Né? Cada um tem o seu passatempo, cada um tem sua forma de descontrair, né? Seu lazer. Mas entenda que existe uma manipulação das mídias sociais para você que me assiste rejeitar o cristianismo, rejeitar a filosofia, rejeitar o direito romano, né? Ou no máximo distorcer tudo isso, né? Para substituir isso por prazeres imediatos, né? Sejam drogas, farras e fofocas, né? Veja a necessidade desse assunto. Bem, existe também a importância das minorias criativas. Bem, Ortega vai defender a importância das minorias criativas, indivíduos ou grupos que se destacam, obviamente, por sua excelência e inovação, criatividade, né, enfim, como verdadeiros motores do progresso e da cultura. Infelizmente, as pessoas não estão indo por esse caminho, estão dando uma volta e batendo contra si mesmos, porque eles rejeitam a excelência e a inovação, né? E rejeita, consequentemente, o progresso da sociedade, né? Isso é as ideias que estão presentes no seu livro A Rebelião das Massas.
Agora nós vamos falar um pouquinho sobre um outro livro muito importante, que é O que é Filosofia? Escrito em 1929, é um texto de Ortega. Ele vai explorar a natureza, a essência, o objetivo, o propósito e os métodos da filosofia. Nessa obra, O que é Filosofia? Ortega expõe que a filosofia como investigação radical. Para esse pensador, ele percebe a filosofia como uma investigação radical que vai além das ciências empíricas e práticas cotidianas, para questionar os fundamentos da realidade e da existência. Né? Ou seja, a filosofia sempre vai ser uma porta de libertação, né? Para a mente. Mas as pessoas não querem a liberdade, pois estão conformadas com a sua escravidão. Mas também nessa obra, o que é filosofia? Ele cria, né, ou ele apresenta uma coisa chamada perspectivismo. O perspectivismo, na visão dele, ele tenta descrever o seguinte: é uma ideia onde o perspectivismo surge dentro de toda uma percepção e conhecimento advindo da necessidade parciais situados em uma perspectiva específica. Ou seja, nessa visão, não há verdades absolutas, mas verdades parciais que se complementam. Então, nesse perspectivismo, eu aqui discordo, tá? Não existe essa ideia realmente, mas é a visão dele. Na obra que é filosofia. Na obra que é filosofia, ele apresenta vida e circunstância. Ortega expõe o seguinte: eu sou eu em minha circunstância, enfatizando que o indivíduo, a pessoa e o contexto são inseparáveis. Né? Eu não posso entrar na minha casa, eu não posso entrar numa igreja ou na faculdade, enfim, isso é um outro indivíduo. Né? Então, eles dizem isso. Por si, a filosofia deve levar em conta a relação de uma certa dinâmica entre o sujeito e o ambiente. Posteriormente, ele vai trabalhar também nesse livro, que é filosofia, a chamada raciovitarismo. Ortega faz uma introdução do conceito de raciovitarismo, que combina razão e vida. Para esse pensador, entende que, por meio de um argumento, que a razão deve ser enraizada na vida concreta e na experiência humana, e não ser uma abstração distante da realidade vivida. Né? Crítica ao idealismo e ao racionalismo puro, muito presente nessa obra, O que é Filosofia. Então, Ortega se baseia no idealismo absoluto ou no racionalismo puro, porque ele vai defender uma certa abordagem mais pragmática e vitalista que integra a razão ou com a experiência vivida. Também, quase finalizando aqui o vídeo, nós vamos abordar um outro livro chamado Lições de Metafísica, que é escrito por José Ortega. Nesse livro, trata-se de um trabalho fundamental, onde esse filósofo apresenta uma série de palestras dadas na Universidade Central de Madrid, lá no ano de 1932, 33. Então, nessa obra, Ortega expõe temas centrais da metafísica e oferece uma visão ampla da sua filosofia. Vejamos o seguinte, que a filosofia, né, no livro Lições de Metafísica, ele diz assim, que a vida como realidade radical, né? Ou seja, vida e circunstância. Ortega argumenta que a vida é realidade radical, ou seja, a base a partir da qual todas as outras realidades derivam. Ele afirma que eu sou eu e minha circunstância, enfatizando que a vida humana não pode ser separada do contexto em que ocorre. Algo muito presente na obra, o que é filosofia, que a gente acabou de discutir aqui. O conceito de raciovitarismo também está presente nessa obra, Lições de Metafísica. Por quê? Porque
Essa é uma ideia que combina a racionalidade e a vitalidade da vida. Então, Ortega enxerga e acredita que a razão deve estar enraizada, presente na experiência vivida e prática dos indivíduos. Perspectivismo, algo que eu já falei para vocês, mas que a gente retoma aqui. Ele, nessa obra, Lições de Metafísica, o perspectivismo ele já vai ser mais ampliado. Por quê? Ele fala sobre conhecimento situado e realidade multidimensional. No conhecimento situado, o filósofo Ortega introduz o conceito de perspectivismo, sugerindo que todo conhecimento é necessariamente parcial e depende da perspectiva do observador. Não é uma verdade absoluta e universal, mas uma multiplicidade de verdades relativas à diferente perspectiva. Né? Isso é contraditório, já falei para vocês. Realidade multidimensional. A realidade é complexa e pode ser abordada a partir de diferentes ângulos, cada um oferecendo uma visão parcial e valiosa. Né? Natureza da metafísica. São questões fundamentais. Então, Ortega define a metafísica como a investigação das coisas fundamentais da existência e da realidade. Ele deve a metafísica, ele observa que a metafísica é uma disciplina que vai além da ciência empírica para abordar as questões últimas. Então, nessa ideia de natureza da metafísica, nós encontramos conceitos, né, o termo de ser e tempo. Então, ele vai discutir, né, nesse tópico aqui, a relação entre ser e tempo, argumentando que a existência humana está intrinsecamente ligada ao tempo. Então, a vida humana é temporal e histórica. E a metafísica deve se preocupar, deve levar isso em conta nas suas abordagens, nas suas reflexões. Também ele discorre e trabalha uma questão sobre o ser e realidade. Também aí meio que dividido em ser dinâmico, também dividido em subjetividade e objetividade. No ser dinâmico, ele fala sobre, ao contrário da visão estática do ser, Ortega propõe que o ser é dinâmico e em constante mudança, lembrando a nós aquela filosofia do filósofo do Socrates, né, pré-socráticos, agora me fugiu a memória, mas ele aborda, né, a realidade como processo contínuo de vir a ser. O chamado filósofo Heráclito. Heráclito trabalhou muito isso e o filósofo aqui, Ortega, retoma esse conceito. Já sobre subjetividade e objetividade, Ortega explora a interação entre a subjetividade e a objetividade, sugerindo que a realidade é uma construção que envolve tanto a percepção subjetiva quanto os fatos subjetivos. Então, a gente vai ter muito cuidado aqui, porque construção, percepção subjetiva e objetos e fatos objetivos é muito utilizado, distorcido, para confundir a mente humana para as ideologias. Tá? Então a gente vai perceber aqui, ter um cuidado. Tá? Não é nem tudo que brilha é ouro. Tá? Então, cuidado aí. Então, crítica ao idealismo e ao realismo. Superação do idealismo e realismo tradicional. Ele vai fazer uma crítica tanto ao idealismo quanto ao realismo tradicional, propondo uma terceira via que entrega os insights de ambos sem sair e sem cair nas limitações. Então ele busca uma compreensão mais equilibrada e pragmática da realidade. Finalizando aqui, ele fala sobre continuidade e inovação, responsabilidade filosófica, dizendo que a filosofia é como tarefa inacabada. Né? Por quê? Existe a continuidade e existe a responsabilidade. Quando a gente fala sobre continuidade, Ortega fala que a filosofia é de fato uma tarefa inacabada e contínua. Na visão dele, cada geração deve repensar e reinterpretar as questões filosóficas à luz de sua própria experiência e contexto histórico, no sentido de criar uma responsabilidade filosófica. Então, a filosofia deve ser uma atividade responsável, engajada com os problemas concretos da vida humana. Então, concluímos que José Ortega foi um pensador influente cujas obras abordam questões profundas sobre sociedade, cultura, filosofia, política, né? Nos livros A Rebelião das Massas, o que é filosofia e metafísica, ele explora uma série de questões e problemas
fazendo várias investigações, tentando solucionar alguns casos. Então, seu trabalho continua a ser relevante para a compreensão das dinâmicas da sociedade, do pensamento da sociedade, né? De situações sociais e filosóficas contemporâneas. Bem, temos aqui nosso comentário sobre José Ortega. Espero que você tenha gostado do vídeo. Então, se inscreva no canal, compartilhe. Até o próximo vídeo. Mais informações, você entrar em contato pelo telefone e entrar